Sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, versículo 14. Esse é o texto que nós meditaremos nesta manhã. Tratarei com vocês acerca da encarnação do Verbo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Curva a sua cabeça. Meus irmãos, nós estamos estudando nesse profundo evangelho que foi registrado por João. Nos 5 primeiros versos desse prólogo, nós vimos que João apresenta Jesus como o Criador do universo, como aquele que deu origem a todas as coisas. E nos últimos 2 sermões nós ouvimos um pouco acerca do testemunho de João Batista. Nós vimos o que ele falou acerca dele. E esse é o 5º sermão nessa série de exposições em João. E como vocês bem sabem, eu tenho me procurado a responder a grande questão: quem é Jesus? Um dos meus objetivos é ofertar a vocês conhecimentos acerca do Senhor que você ama, acerca do Senhor que você adora. Porque a nossa adoração, o nosso culto, a nossa evangelização, a nossa vida cristã, tudo depende do conhecimento de Cristo. Se você não sabe quem é o seu Senhor, se você não conhece, você não consegue responder a uma questão tão simples e basilar como essa, é porque você não conhece o seu Senhor. E se você não conhece o seu Senhor, você precisa conhecê-lo. E João, ele registrou fatos, verdades acerca de Jesus. E meu objetivo é ajudá-lo a responder. Com os 4 últimos sermões, nós conseguimos algumas respostas. 9 respostas. Jesus é pré-existente. Nós aprendemos que, apesar dele ter nascido como homem há quase 2000 anos atrás, ele já existia muito tempo antes disso. Jesus, certa feita, disse lá em João capítulo 8, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele existia antes de Abraão. Nós vimos que, na verdade, ele não apenas existia antes de todos os homens. Nós vimos que ele, na verdade, é o eterno verbo de Deus, ou ser divino, ou criador de todas as coisas. Vimos também que ele é a própria vida. E ele que criou tudo. Vimos que ele é a luz dos homens. Também vimos que ele é o Senhor. Ele é o Yahvé. Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Vimos também que ele é todo poderoso. Ele possui esse atributo de ter todo o poder. Ele é descrito por João Batista como aquele que tem poder para salvar e para condenar. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. No último sermão, nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi imolado, que teve seu sangue derramado por mim e por vocês, pecadores. E hoje nós vamos receber a 10ª informação acerca de Jesus. Quem é Jesus? Hoje nós vamos aprender que Jesus é o Deus homem. Sendo assim, eu quero tratar com vocês acerca da doutrina da encarnação do Verbo. Meus irmãos, nós estamos no clímax desse prólogo. O prólogo ele vai até o versículo 18 e nós sabemos que o prólogo são assuntos que são soltos de maneira meio bagunçada, por isso vocês estão percebendo que eu estou pulando de um lado para o outro no prólogo. Mas eu estou tentando apresentar a você a pessoa de Jesus de forma cronológica. João, ele apresenta Jesus como Deus nos primeiros 5 versículos. Nós vimos que o Logos é pré-existente, ou seja, que ele existe antes da concepção de Maria. Nós vimos que o Logos é divino, o Criador de todas as coisas. E aí nós chegamos no versículo 6. Como eu disse quando eu preguei sobre esse texto, era de se esperar que João apresentasse Jesus como homem encarnado. Afinal, ele falou do Cristo pré-existente. Mas ele inseriu João Batista por um propósito muito específico que nós vimos.
Agora eu estou indo com vocês lá para o versículo 14. Por quê? Porque João não nos fala quem é esse Logos, quem é esse verbo. Ele apresenta João Batista e ele não fala nada. Quem será que é esse tal do Logos? Agora no versículo 14, de maneira objetiva e clara, João nos diz que o Logos é o unigênito Filho de Deus que veio a esse mundo para salvar os pecadores. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Nós estamos diante de um dos textos mais carregados de doutrina encontrados no Novo Testamento. Aliás, encontrado em toda a palavra de Deus. Nós estamos no trecho que trata acerca da doutrina da encarnação de Cristo. Agora, não confunda com reencarnação. É encarnação de Cristo. Eu digo isso porque uma vez, dando estudo sobre esse assunto, alguém se assustou e disse, ué, mas isso não é doutrina espírita. Não é reencarnação, é encarnação. A encarnação de Cristo consiste no fato de o Deus eterno tornar-se um ser humano como eu e você. Eu tenho que dizer a vocês que essa é uma daquelas doutrinas misteriosas que nós encontramos na palavra de Deus. A palavra de Deus é repleta de doutrinas misteriosas, doutrinas que nós não conseguimos compreender racionalmente. E sempre que nós nos deparamos com um mistério como esse, ao qual não podemos explicar de maneira lógica, racional, nós temos que nos curvar, nos colocar diante de Deus e reconhecer que nós somos limitados. Se nós somos incapazes de entender uma doutrina como essa, ou como, por exemplo, a doutrina da Trindade, isso revela muito acerca de Deus e acerca de nós. Nós simplesmente não podemos compreender essas doutrinas porque nós somos infinitamente menores, somos limitados. O nosso entendimento não compreende, Deus não cabe na nossa razão. Quando nós estudamos teologia ou teontologia, nós não colocamos Deus numa mesa e abrimos para ver o que tem, como que funciona, isso é impossível. Nós estudamos acerca dos atributos, das obras, dos nomes de Deus. Mas existem inúmeros fatos e verdades que estão na palavra de Deus, ao qual não podemos compreender racionalmente. A doutrina da Trindade é uma delas. Como nós devemos nos portar diante de uma doutrina assim? Devemos nos portar tendo Deuteronômio 29 e 29 em nossas mentes. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. A doutrina da Trindade, a sua explicação, pertence ao Senhor, não me pergunte. A doutrina da união hipostática de Cristo, ou seja, a união das duas naturezas de Cristo, pertence ao Senhor. Eu não consigo explicar isso racionalmente e não há ninguém na face da terra que o possa. Porque estamos falando de Deus, não de uma criatura. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas, essas aqui, estão aqui, pertencem a nós. Nós vamos tratar acerca dessa doutrina com base naquilo que pode ser percebido e explicado à luz da palavra de Deus. Essa doutrina é cheia de elementos que estão encobertos a todos nós. Estão encobertos. Pense comigo. Como pode Jesus, sendo divino, tornar-se um homem? Como pode Jesus, sendo infinito, tornar-se finito? Como pode o Deus invisível tornar-se visível? Vamos pensar um pouco sobre a própria concepção e nascimento de Jesus. É um mistério. Como pode o Criador eterno, infinito, caber em um bebê em Belém? Já parou para pensar? É o mesmo que você tentar colocar o Brasil dentro do Japão. Não cabe. Não cabe. Como pode o Deus que criou todas as coisas agora precisa de uma mãe dando leite, trocando, lavando, dando banho? Ele é o Criador. Ele que fez todas as coisas e agora ele precisa de cuidado. Conforme a Bíblia diz, ele precisou aprender
Quando nós olhamos lá para 1 Reis, capítulo 8, Salomão, ele está construindo o templo. Davi queria construir o templo, mas Deus falou: de jeito nenhum, você tem muito sangue em suas mãos, é seu filho que vai fazer, você não vai fazer. Aí Salomão então constrói o templo. Antes disso, o templo ficava numa tenda chamada tabernáculo. Aliás, a palavra que aparece no texto, ele se fez carne e habitou entre nós, pode perfeitamente ser traduzido como tabernaculou entre nós. Tabernaculou entre nós. Porque na antiga aliança, Deus havia estabelecido uma tenda chamada tabernáculo. E a palavra tabernáculo significa habitação. Deus estendeu a sua tenda entre nós. Agora, Salomão, na sua oração, lá no versículo 27, capítulo 8, 1 Reis, ele ora assim: diante do templo, pronto. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Uma pergunta. De fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Essa é a questão, esse é o dilema levantado pelo grande sábio Salomão. Esse templo é a habitação do Senhor, é onde Deus vai habitar, e era assim que funcionava na antiga aliança. O templo era a habitação de Deus mesmo. Era onde Deus se manifestava de forma focalizada, onde a adoração era centrada. Mas perceba que o grande sábio Salomão não conseguiu compreender isso, tá? Mas de fato habitaria Deus na terra. Ele expandiu o seu entendimento aqui para a terra. Ele cabe aqui nessa terra? Não. E ele conclui dizendo que os céus dos céus e até mesmo os céus dos céus não podem te conter. Quanto menos essa casa que eu edifiquei, disse Salomão. O dilema de Salomão permanece hoje, nessa manhã. Como pode o pequeno corpo de um bebê ser a habitação de Deus? É um mistério. João, intencionalmente, está nos informando que o Deus Criador de todas as coisas se fez carne e tabernaculou entre nós e habitou entre nós. E isso significa que ele se tornou um ser humano, como eu e você. Um detalhe que não pode passar despercebido é que João, ao falar da encarnação do Verbo, ele usou uma palavrinha grega, palavrinha sarx. Existem inúmeras maneiras de você afirmar a humanidade de alguém. Existem outras palavras. Mas João, de maneira objetiva, escolheu dentre todas as palavras a mais pesada, a mais carregada, a mais humilhante, para descrever a encarnação do nosso Senhor. Isso se dá pelo simples fato de que o fato de Jesus se tornar um homem como eu e vocês, consiste num ato de grande humilhação. Quando nós estudamos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estudamos Cristologia, nós aprendemos que a vida de Jesus nessa terra pode e deve ser dividido em dois estágios basilares: humilhação e exaltação. A vida de Cristo pode ser resumida em humilhação e exaltação. São os dois estágios da vida de Cristo. E eu faço uma pergunta a vocês. Quando ocorreu a humilhação de Cristo? Quando? Talvez você tenha pensado nesse momento no Cristo na cruz, sendo esbofeteado, sangrando, sendo zombado. Talvez veio à tua mente, até pela imagem que eu coloquei ali, o Cristo na cruz. E é verdade que a cruz consiste numa grande e terrível humilhação. Jesus ter ido para a cruz foi o ápice de toda a sua humilhação. Mas quando nós estudamos a Cristologia, nós entendemos que a humilhação não corresponde a um período específico, a uma data específica, ou algo, algum evento específico como a crucificação. A humilhação de Cristo, ela aconteceu na sua concepção e terminou na sua exaltação.
quando ele ressuscitou. A humilhação de Cristo, então, percorre a sua... Está alto agora, né? Tá bom? Percorre a sua encarnação, indo até a sua glorificação. Toda a vida de Cristo nessa terra foi humilhante. E a humilhação consiste no fato dele ter se tornado como eu e você. Isso é chocante. Isso esmaga o nosso ego. Isso quebra o nosso orgulho. Nós que pensamos que somos as pessoas mais importantes do mundo, que tudo gira à nossa volta. Nós que às vezes pensamos que Deus está a nosso favor, a nosso serviço, né? Prestando serviços a nós. Talvez você está acostumado com a teologia coach, que joga o homem lá para cima, que faz de você a criatura mais especial do mundo, até mesmo mais do que Deus. Mas quando nós nos deparamos com uma verdade como essa, e na qual nós descobrimos que, pelo fato de Jesus ter se tornado como eu, isso foi uma humilhação para ele, isso quebra o nosso orgulho. Vamos ver alguns contrastes que temos entre nós e Deus. E esse contraste é baseado no que nós aprendemos até aqui, com esses últimos 4 sermões. Se você continuar lendo o Evangelho de João, ou toda a Bíblia, você vai perceber que o contraste é infinito. Há uma distância muito grande entre nós e Deus. Deus é infinito. O homem é finito. Deus é eterno, atemporal. O homem é temporal. Deus é descrito como Criador. E nós? Meras criaturas. Deus é santo, santo, santo. Nós? Pecadores, pecadores e pecadores. Deus é a vida. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Os homens, nós recebemos vida. Eu não posso dar vida a ninguém, eu apenas recebo. Mas Ele é a vida. Ele é a luz. O homem vive em trevas. Deus é o Rei. O Criador do universo é o nosso Rei. Nós, seus súditos. Esse simples contraste, com base nos 5 primeiros versículos da palavra de Deus, escrito em João, por si só já nos mostra que para Jesus se tornar como um de nós, exigiu dele uma tremenda humilhação. Essa humilhação consiste no fato de ele, sendo o legislador, ele teve que se colocar debaixo da sua própria lei. A lei que ele mesmo criou. Jesus Cristo, o criador da lei, o legislador da lei, recebeu todas as maldições da lei. Não porque ele violou a lei, mas porque eu e você violamos. Por isso nós cantamos, Deus no Calvário, Cristo o pecado se fez. Isso significa simplesmente, não é simplesmente no sentido simples da coisa. Isso significa tão somente que quando ele esteve aqui nessa terra, ele foi tratado na cruz, recebendo toda a ira de Deus Pai, como se tivesse cometido todos os pecados. Mas ele é o legislador. Ele teve que se colocar debaixo da própria lei que ele criou. Eu quero recorrer agora a Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele trata acerca de Cristo, da sua humilhação e da sua exaltação. Ele coloca as duas doutrinas lado a lado. Mas eu quero com vocês refletir um pouco nesse texto, porque esse texto trata perfeitamente da humilhação de Cristo Jesus. Vamos entender o que consiste essa humilhação. Diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia
apegar-se. Infelizmente, irmãos, alguns hereges defendem, com base nesse texto, a ideia de que Jesus abriu mão dos seus atributos, ou abriu mão até mesmo da sua divindade enquanto esteve aqui na terra. Isso é uma heresia. Para tais pessoas, Jesus era apenas humano. Ele não era divino. Ele era apenas um ser humano. Só que esse argumento ele não encontra respaldo escriturístico. Não encontra. Paulo, João e os outros escritores do Novo Testamento, eles mostram claramente que eles tinham consciência acerca da divindade de Jesus. Quando nós corremos para Colossenses capítulo 1, versículo 19, Paulo diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo tinha consciência que Jesus era divino. Os outros discípulos também. Inclusive, João, quando ele escreveu esse evangelho, ele escreveu para provar para nós, leitores, que Jesus é Deus. Lembra do seu objetivo, lá no capítulo 20, versículo 30 e 31? Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam no quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João escreveu esse evangelho para provar a divindade de Jesus. Então a ideia de que Jesus, ao se tornar um homem, abandonou a sua divindade, isso é uma heresia. Jesus não pode deixar de ser aquilo que ele é. Ele é Deus. Não tem como abandonar isso. E é impossível abandonar os seus atributos. Porque os atributos de Deus correspondem ao ser de Deus. Se você remove um único atributo de Deus, é como se você chegasse numa gôndola do supermercado e puxasse a última último vidro de azeitona. Todo mais cai. Se Jesus não tem um dos atributos divinos, então ele não pode mais ser Deus. O texto é interessante, preste atenção. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. O ser igual a Deus é algo que ele não devia apegar-se. Nós sabemos que o ser de Deus é infinito. Nós sabemos que Deus, por exemplo, não tem sono, não sente cansaço, não sente fome, não sente nada dessas coisas próprias da raça humana. Mas Jesus não considerou que o ser igual a Deus, ou seja, não considerou que todos esses privilégios próprios do ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Aí o texto diz que, ao contrário disso, ele se esvaziou-se a si mesmo. Ele se esvaziou-se a si mesmo. Será que Jesus abriu mão também da sua glória, como dizem alguns hereges? Claro que não. Os discípulos, os próprios discípulos do texto que nós estamos estudando, no versículo 14 diz, João disse, que os discípulos viram a glória do unigênito de Deus. Eles viram a glória dele. É verdade que essa glória estava ofuscada por conta da sua natureza. Mas os discípulos viram a glória de Jesus, apesar de ter sido ofuscada. Será também que Jesus abriu mão de sua divindade como um todo? Certo que não. Ele não pode abrir mão daquilo que ele é, porque isso lhe é impossível. Ele tinha uma glória. Ele abriu mão dela e agora ele volta ao Pai com a mesma glória. Essa foi a oração dele no capítulo 17 de João. Lá no versículo 5, ele diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É fato, meus irmãos, que ser igual a Deus era algo que Jesus não considerou para se tornar como um de nós. Ele teve que se rebaixar ao nosso nível.
Isso significa que ele não se apegou a esses privilégios próprios do ser de Deus e aceitou ser igual aos homens, esses que seriam os alvos de sua misericórdia. Mas a confusão ocorre por conta da palavra grega que foi usada, que foi traduzida aí por esvaziou-se. A palavra kenosis. Essa palavra traz confusão por quê? Porque na nossa língua, na língua portuguesa, o ato de esvaziar algo consiste ou representa uma subtração. O copo estava cheio, agora ele está vazio. Significa que a água foi subtraída. O ato de esvaziar um balão, uma bexiga, representa que o ar foi subtraído. Esvaziar para nós representa sempre uma subtração. O salão estava cheio, mas agora está vazio. Pessoas saíram daqui. Mas na cristologia, esvaziar significa adição. Significa adição. Veja como essa realidade é clara no texto. Mas esvaziou-se a si mesmo. Olha aí o complemento. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Se esvaziar, significa que ele se tornou semelhante aos homens. Nós temos aqui uma adição. O que foi adicionado? Se esvaziar não significa que ele tirou, perdeu os seus atributos. Antes, significa que a pessoa de Deus, Filho, foi adicionado à natureza humana. E tornar-se semelhante aos homens consiste em humilhação. Veja o restante, a parte final do texto que está aí. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Sendo encontrado em forma humana. Porque ele se tornou um homem, um ser humano como eu e você. Então ele se humilha. Ele humilhou-se a si mesmo nesse ato. Tem um exemplo que eu gosto de dar, mas ele nem se compara com a realidade. Nem se compara. Vamos supor que você, por alguma razão, decidisse se tornar uma bactéria. Porque você olhou o seu vaso ali com uma visão microscópica, vaso sanitário, e você viu um monte de bactérias ali. Você viu vermes, você viu um monte de coisas imundas, desprezíveis. E por alguma razão você sentiu compaixão daqueles seres. Você ficou com pena deles e você decidiu então que queria ajudá-los. Veja bem, você é um ser humano. Você é infinitamente maior, mais complexo do que uma bactéria num vaso sanitário. Há uma distância muito grande entre você e uma bactéria. Muito grande. Mas você então decidiu se tornar uma bactéria. E aí você desceu até o vaso. No meio daquela imundícia toda. Aquela coisa nojenta, fétida. Você passa a viver então entre os vermes. A comer coisas de vermes. Você se limitou a isso. A viver entre eles. Isso seria ou não seria humilhante para você? Muito. Porque você é um ser de qualidade infinitamente maior do que uma bactéria, um verme. Nessa história, nós somos os vermes. Eu tenho que dizer a você que ficou chocado com essa ilustração, que a distância que há entre Deus e nós é muito maior do que a distância que há entre você e um verme, ou uma bactéria. Deus é infinitamente superior ou maior do que nós. Então a distância aumenta ainda mais. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Sendo um ser superior, ele se tornou como um de nós. É verdade que essa humilhação encontra o seu ápice quando o nosso Senhor, em obediência a Deus Pai, se entregou para morrer numa cruz por nós. Agora perceba, irmãos, esvaziar não significa que ele abriu mão de sua divindade, como eu disse anteriormente. Nem tampouco dos seus atributos. Tão somente significa que ao nosso Senhor Jesus Cristo foi adicionado a nossa natureza, a natureza humana. Isso é uma terrível humilhação. Para ser igual a você, para ser igual a mim,
Jesus teve que se humilhar. E nesse momento morre toda a falsa doutrina propagada por pregadores de coach nos dias de hoje, não é verdade? Não sobra nada, cai tudo. Cai a ideia daqueles que vendem a ideia de que você é o ser mais importante do mundo. David Leonardo chegou a afirmar o seguinte: você é o centro de Jesus. Esse não leu João 1,14, certamente, nem deve ter lido a Bíblia direito. Em outra ocasião ele chegou a afirmar: posso te mostrar uma coisa pela palavra. Aí você espera que ele vai abrir a palavra, vai falar alguma coisa da palavra. E aí ele diz assim, vai dizer algo oposto à palavra. Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Aqui morre toda a doutrina propagada por esses pregadores, coach, que querem mexer com o seu ego, querem levar você para cima. É preciso ter uma postura humilde diante de Deus, diante de toda a comunidade. Nós não somos tudo isso, não. Ele é. Ele é. E para que não reste dúvidas acerca do esvaziar desse texto, eu quero dar a vocês 2 exemplos que ajudarão vocês a fixarem essa ideia. A ideia de que Jesus, se tornando um homem, ele passou por um período de humilhação, teve assim a glória um pouco ofuscada por conta dessa natureza humana, mas mesmo assim ele continuou sendo o Deus onipotente, criador, tendo todos os atributos. O exemplo é esse aí. Vamos supor que o nosso irmão Álvaro, carro grande, ele quer comprar um carro novo. Ele foi na concessionária, tinha um S17, S10, 2017. Novinho, brilhando, lindo, intacto, carrão, né, Álvaro? E aí ele chega lá para comprar o carro, ele tem dinheiro para pagar à vista, né? E aí ele chega lá, o dono da concessionária fala: olha, quer fazer um test drive? Quer dar uma volta no carro para você sentir como é? Claro, eu quero dar uma volta assim, me presta aí a chave. Então o Álvaro sai com a Juliana para testar o carro novo. De repente, uma chuva torrencial cai. Mas uma chuva forte como as de São Paulo, né? E o Álvaro então andando na terra, percebendo a chuva, percebendo que havia muita lama, ao invés de voltar para a cidade, ele teve uma ideia brilhante. Deixa eu testar o 4x4 na lama. Deixa eu ver se esse carro é bom mesmo. Aí ele aperta o botão 4x4 e começa a rodar de um lado para o outro na lama. E a Juliana desesperada, com medo, mas o Álvaro não está nem aí, ele quer testar o carro dele. E lama sobe para todos os lados, cai para tudo quanto é lado, e o Álvaro lá, a perna para quem tem. Aí de repente, a Juliana fala: chega, tá bom, vamos voltar. Volta para a concessionária. E o Álvaro chega com o carro assim, para entregar para o dono da concessionária. O que o vendedor diria para o Álvaro? Cara, o que você fez com o carro? Olha a situação que você entregou o carro. O carro estava brilhando, estava intacto. Olha as condições em que se encontra o carro. Aí o Álvaro diria assim: eu não fiz nada. Eu não removi nada do seu carro. Fique tranquilo, todas as peças estão aí. Eu apenas acrescentei lama. O motor do carro continua o mesmo. Ele não perdeu a sua força por causa da lama. O brilho do carro, apesar de eu não conseguir ver direito por conta da lama, o brilho está ali. A glória desse carro continua a mesma. O luxo, o conforto dentro do carro é o mesmo. Entra lá para você ver. Eu apenas estou te devolvendo o carro com lama. Mas é o mesmo carro que você me deu. Quando nós pensamos na questão da humilhação de Cristo, no fato dele se tornar um homem como nós, foi exatamente isso que aconteceu. É verdade que ele se tornou dependente de pessoas como nós somos hoje. Ele precisou de uma mãe para cuidar dele. Ele precisou de pessoas arrumando uma casa para ele poder realizar uma ceia. Mulheres acompanhavam, ajudando nas necessidades que eles tinham com comida. Ele precisou ser servido. Mas aquele homem que andou em Jerusalém, ou aquele bebezinho que nasceu numa manjedoura, ele continua sendo o Deus glorioso.
Ele continua tendo todos os atributos. Por isso, João disse, nós vimos a sua glória. A glória como do unigênito. Nós vimos ele realizando os milagres, ele andou sobre o mar, ele realizou tantas coisas, ele ressuscitou os mortos. Ainda que estava meio cheio de lama, mas deu para ver que ele era potente, que ele era onipotente, que ele tinha força. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro exemplo para fixar a sua ideia, na sua mente, esse conceito. Vamos supor que o Felipe fosse o rei Felipe de Taubaté. É o rei, ele governa lá em Taubaté, tem todos os seus súditos à sua disposição, e um dia ele resolve andar no muriscão lá, resolve andar na favela, sai das paredes ali do seu castelo, e ele encontra um monte de mendigo na rua, passando fome e necessidade. Ele nunca tinha visto isso antes. Primeira vez que ele viu isso. E ele tem uma dúvida. Como é que deve ser viver entre esses homens, né? Como é que deve ser a vida de um mendigo? E aí tá aí o Felipe. Foto do Felipe que eu peguei no Facebook dele. Nessa época. Decidiu viver entre os mendigos. Começou a passar fome, necessidade, não tinha onde dormir, passou frio. Está todo sujo. Está até machucado, bateram nele. Mas eu pergunto, o que mudou? Nada. Ele continua tendo sangue azul. Ele continua sendo o rei de Taubaté. Ele apenas está passando por um período de humilhação, porque assim ele quis. O mesmo ocorre com o nosso Deus. O texto diz aí, vamos pensar um pouquinho mais sobre a humilhação de Cristo. Veja como Paulo vai trabalhando essa humilhação de forma descendente. Vai piorando cada vez mais. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha aí a humilhação, vindo a ser servo. Humilhante isso. Tornou-se semelhante aos homens, desceu um degrau aqui, né? Servo semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Paulo poderia parar aqui, não? Chega, já foi humilhante demais. Ele se tornou um homem, sofreu, isso já é humilhante, mas Paulo piora um pouco mais. Paulo diz que ele foi obediente até a morte. Agora pense, o Deus, o autor da vida, o Criador, o imortal, agora vai enfrentar a morte. Vai enfrentar a morte. Aí Paulo poderia parar aqui, né? Ah, tá bom, chega. Mas Paulo diz algo ainda pior. Ele não enfrentou uma morte qualquer. Ele não morreu doente de Covid, ou seja lá do que for, de câncer. O nosso Senhor, ele enfrentou a morte. A morte mais horrível que havia naquela época. O nosso Senhor serviu como um espetáculo de horrores. Ele ficou no alto de uma montanha chamada Caveira, onde todos podiam contemplar aquele homem na cruz, nu, sofrendo. Zombaram do nosso Senhor, colocaram em cima na sua cruz uma descrição, INRI. Esse Nazaré ia Judá, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Esse é o rei de vocês? Esse é o rei? Jesus estava ali na cruz dos horrores, sendo humilhado por todos aqueles que estavam vendo e passando por aquela região. Mas o pior da cruz, na verdade, não foi nem esse tipo de humilhação, de sofrimento. O pior da cruz é que ela representava a ira de Deus Pai derramada sobre o seu próprio Filho. Quando Paulo diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Paulo não está apenas contemplando a humilhação enfrentada por Cristo, mas ele está contemplando os efeitos dessa humilhação. Se não fosse a cruz,
o cordeiro não seria imolado, seu sangue não seria derramado e o pecado do mundo não seria tirado. Jesus Cristo, para ser o nosso sacrifício vicário, ele tinha que ser da mesma natureza que nós. Ele tinha que ter a mesma essência que nós. Por isso, lá no quarto século, Gregório de Nazianzo disse algo que ficou marcado ao longo da história da igreja. O que não foi assumido pelo verbo não foi redimido. Isso significa que para redimir a raça humana, ele precisou assumir a natureza humana. Teve que pagar na mesma moeda. Cristo é o nosso representante federal. Cristo é o nosso representante. Naquela cruz dos horrores, ele estava nos representando. E para isso ele tinha que ser humano. Tinha que ser como nós. Esse trecho que nós estamos estudando, se ele parasse por aqui, nós teríamos apenas a compreensão da humilhação de Cristo. E de fato foi humilhante. De fato seria muito estranho, depois de uma morte como essa, os discípulos saírem por aí pregando o rei dos judeus, o Messias, como aquele que morreu na cruz dessa forma, de forma humilhante. O fato é que quando Jesus esteve na cruz, até mesmo os seus discípulos, com exceção de João, eles fugiram. Perderam as esperanças. Mas o trecho de Filipenses também trata da exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí o versículo 9. Até o 11. Por isso, por causa de toda essa humilhação, por causa de todo esse sofrimento, essa humilhação que começa na concepção e vai até esse episódio da sua morte. Por isso, Deus Pai ouviu a oração do seu Filho lá em João 17:5. Lembra? Dê-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai o exaltou à mais alta posição. Deus não deixou seu filho numa cruz. Deus não permitiu que a história terminasse assim, mas houve um momento em que Deus ressuscita seu filho com poder e glória. Hoje nós temos do lado do nosso Deus Pai um Deus homem. Nós temos um Deus homem. Deixa eu concluir. Primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente. Deus está perto. Deus está perto. O Deus que nós servimos é um Deus tanto imanente como transcendente. É verdade que Ele está acima de toda a sua criação. Ele transcende. Ele é o Deus criador do universo. Mas Ele não é um Deus distante. Não é um Deus que deu corda no mundo como um relojoeiro e colocou o relógio na parede e deixa ele funcionando. Deus está presente. Ele é imanente. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele estendeu a sua tenda, Ele montou a sua casa, a sua habitação entre nós. Os discípulos viram o Deus homem andando em Jerusalém. E onde está Jesus agora? Onde está o Deus Filho? Nós podemos dizer que Ele está à destra de Deus Pai. Ao mesmo tempo, podemos dizer que Ele está aqui hoje. Porque Ele é o Deus presente. Esse fato de saber que Deus está presente, essa verdade, muda toda a nossa percepção a respeito da vida, do dia a dia. Eu sempre digo às pessoas aqui, às vezes, no sermão,
Se tivesse uma cadeira aqui na frente, e nela estivesse Jesus Cristo sentado, e você pudesse ver, se você pudesse vê-lo, eu tenho certeza que você seria diferente. Eu tenho certeza absoluta que a nossa adoração seria diferente. Nós cantaríamos com mais força. A nossa oração seria diferente. Nós mudaríamos tudo, eu tenho certeza. Mas por que não fazemos assim? Porque não vemos? Deus está perto. Deus está aqui. Deus está contemplando os seus filhos, o adorando. Segunda verdade, nós temos um representante como nós. Isso é tão bom. É tão bom porque nós temos agora um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, sem pecado, é claro. Nós temos a quem recorrer. Você está passando por algum sofrimento? Ele sabe o que é sofrer. Você está sendo humilhado? Deus sabe o que é humilhação. Jesus sabe muito bem. Você está sendo tentado? Ele sabe o que é ser tentado pelo próprio Satanás. A diferença é que ele venceu. E é ele que pode nos ajudar. Ele é o nosso sumo sacerdote, que está junto ao Pai intercedendo por nós. Ele está perto e é o nosso sumo sacerdote. Nós devemos recorrer a esse sumo sacerdote que está aqui entre nós. Nos ajude, Senhor. Nos socorra. Me livre dessa tentação. Me livre dessa luta, desse problema. Me livre dessa dificuldade. Eu sei que o Senhor passou por tudo isso. Me ajude. Esse é o Deus que está perto. É o Deus que você pode falar. Às vezes nós falamos dos nossos problemas para todo mundo. Mas não falamos para aquele que realmente deveria saber, a qual você deveria correr em oração, não que ele não saiba. Mas nós não vamos a Deus em oração, relatar os nossos problemas, as nossas lutas e dificuldades. Lembre-se, temos um representante como nós. Ele sabe o que é sofrer. Seja humilde. Como nós podemos ser orgulhosos diante de uma doutrina dessa? Como nós podemos nutrir no nosso coração o orgulho, a soberba, a arrogância de achar que somos melhores do que alguém? Nós não somos. Nós somos apenas bactérias dentro de um vaso. Na melhor das hipóteses, nós somos piores do que isso. Cristão orgulhoso, arrogante, é uma contradição de termos. Cristão orgulhoso e arrogante é alguém que nunca olhou para a cruz. Nunca viu o Cristo humilhado. É alguém que não tem sabedoria divina nenhuma. Lembre-se da primeira cláusula das Escrituras. Toda a sabedoria consiste em saber, a suma de toda a sabedoria consiste em saber quem Deus é e quem nós somos. Quando você faz coloca do lado da balança Deus e a raça humana, sobra nada. Não sobra nada. E como eu posso ser arrogante, orgulhoso? Não posso. Aqui meu orgulho é esmagado. Aqui minha soberba é pisada. Nada para em pé. E por último, exalte a Jesus. Exalte o Cordeiro de Deus. Deus o exaltou. Deus Pai o exaltou. E deu a nós o mesmo privilégio. O privilégio de exaltar a Jesus. De ter Jesus em nossa mente. Ter em alta conta Jesus em nossa mente. Exalte a Jesus. Eu espero que você tenha vindo aqui nesse dia. No domingo, dia do Senhor. Com esse objetivo. O objetivo de exaltar a Jesus. Coletivamente. Você fez isso durante a semana já. É verdade. No seu particular. Mas hoje você veio aqui para exaltar a Jesus. Você acordou de manhã, você pensou, que privilégio. Eu não vou perder isso por nada. Eu vou para lá, para adorar, exaltar a Jesus, junto com os meus irmãos.
porque eu era apenas uma bactéria num vaso. Mas eu fui tirado dali. Porque ele se tornou alguém como eu. Morreu numa cruz, derramou seu sangue, ressuscitou. Está à destra do Pai, está aqui hoje. E me chamou e me deu o privilégio de estar agora numa comunidade onde eu posso exaltar a Jesus, junto com os meus irmãos. Espero que você tenha acordado com isso em mente. Se não, na próxima semana você acorde. Coloque no seu alarme um aviso. Na hora que ele tocar de manhãzinha, 7 horas da manhã, um aviso para você. Exalte a Jesus hoje, junto com os seus irmãos. Deus o exaltou. Por que você não faz isso? Por que eu não faço isso? Bem, meus irmãos, quero nesse momento pedir a você que curva a sua cabeça.